Ó, pobres coitados que encenam para as redes sociais. Ficou um mal-estar tão grande dessas épocas de comparação. E na escola, as crianças compararam o que o pai fazia, o que o pai não fazia, a mala que você tinha, a mala que você não tinha. Hoje tu tem uma ilusão de que daqui a pouco tu vai colocar um post correto e tu vai ganhar milhões de seguidores e um monte de dinheiro vai entrar na tua conta. Ou quem sabe tu vai descobrir a última panaceia da Bitcoin ou de qualquer coisa assim. E tu tem muito medo de perder o status que tu tem. Os jovens estão sendo jogados para a rede social sem nenhum preparo. Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Esse tema de hoje vai dar muito o que falar, gente. Porque a gente vai falar sobre, na verdade, uma contradição, né? A gente já fez uma provocação no título desse episódio que é assim, é basicamente impossível. E dentro desse campo de impossibilidades, eu vou começar aqui com uma provocação para ti, Má. Má, eu vou te pedir uma coisa, tá? Tá. Não se compare. Por quê? O que tá de errado comigo? O que eu fiz? Tu acha que isso é possível, Má? Muito difícil. Bom, primeiro porque a gente aprende a regulação social comparando o nosso comportamento com o comportamento dos outros e a reação das pessoas, né, a como nós nos comparamos. Aham. A gente aprende a imitar os comportamentos aceitos e a evitar os comportamentos que provocam algum tipo de desgosto ou algum tipo de incomodação nas pessoas que a gente quer se aproximar, impressionar, viver bem. Então, a comparação é parte inerente do nosso aprendizado. E se você é uma criança, um adolescente, é a ferramenta que você tem, né? Tá muito difícil. Pois é, mas aí a gente é sempre adolescente, né? O que a gente faz? Eu tenho a impressão, assim, por que a gente trouxe essa provocação, tá? Várias coisas estão acontecendo. Enquanto a gente está gravando aqui, está começando uma semana com uma famosa cadeirada. E a gente estava justamente assim, bebendo da própria história, da própria provocação. Quando eu cheguei aqui hoje para gravar, nosso diretor aqui me contou que estava ouvindo um podcast muito famoso, que eu não vou dar spoiler qualquer, que não era o nosso, óbvio. E contando do como era legal esse podcast e tal, e a gente pensa, e eu justamente pensei, né, poxa, é impossível não se comparar. Uhum. E por que eu comentei da história da cadeirada? Porque a gente está vivendo uma sociedade que, na minha época de faculdade de jornalismo, se chamava a sociedade do espetáculo, né? Então, que muito é o que você parece ser e que você tem tanta essa preocupação em parecer ser, ou até mais do que em efetivamente ser, né? Eu lembro a primeira vez que se trouxe essa história de como as pessoas estão meio que criando uma vida encenada, e não necessariamente políticos fazem só isso, pessoas normais fazem isso, pessoas comuns, eu quero dizer. E que era um vídeo de uma campanha para jovens saírem das redes sociais, na época, falando sobre o Facebook. Imagina, olha o tempo que faz isso, acho que faz mais ou menos 10 anos. E eu era professora lá no Senac, numa cadeira de comunicação. Por incrível que pareça, peguei uma cadeira de comunicação. E eu me lembro que esse vídeo me chamou muita atenção na época, que falava exatamente a provocação, era sobre o que diz no post do Facebook, porque dizia para te colocar, né, what are you doing right now? Né, para você compartilhar com as pessoas o que você estava fazendo. E o que esse vídeo mostrava? Pessoa que ia lá, comprava um suco verde fantástico, postava foto tomando suco verde, em seguida cuspia fora o que sobrava e botava numa lata de lixo. O cara que parava o carro com uma bicicleta do lado para mostrar que estava no meio de uma estrada linda. Sim. Em seguida botava a bicicleta dentro do carro e seguia adiante, porque era só para mostrar. Enfim, eram vários posts desses. A moça que acordava de manhã como se tivesse acordado linda, mas na verdade tinha 2 horas antes se arrumado para fazer de conta que ia fazer o seu primeiro ritual de beleza. Então isso era uma coisa que a gente comentava, mas assim, pobres coitados que encenam para as redes sociais, né? E a gente se sentia superior a essas pessoas, sem a necessidade de fazer isso. Mas isso, Ali, eu estava conversando contigo, né?
Eu tenho um verdadeiro trauma das missas dominicais. Né? Olha lá, olha o link que o Marcelo fez na cabeça dele. A Alessandra não devia ser nem nascida ainda, porque eu era bem criança, né? A gente era arrastado, né, para missa. E você vê, missa de domingo, né? Um evento que teoricamente é para você promover a confraternização da comunidade, que pertence àquela paróquia, etc. Mas era assim, o momento mais estressante da semana. E eu odiava. Por quê, mano? Por quê? Porque começa com que roupa que eu vou na missa. Que tem a roupa de missa. Você não pode ir na missa de qualquer jeito. Sim, eu lembro disso. Só que se você tem a roupa... É que eu ia muito menos na missa. A gente ia só nas grandes datas. Assim. Se você tem a roupa de missa, né, e você que é mulher, né, sabe melhor do que eu, você não vai toda semana com a mesma roupa. Não, então, claro. com que roupa que eu vou na missa, porque vai ficar assim uma medição, né? Olha como é que ele está vestido, como é que ela está vestida, etc. Então, começa no se preparar para ir à missa, que eu vou ter que fazer o cabelo, vou ter que fazer a unha, vou ter que fazer a roupa, todo mundo vai ter que estar nos trinques, etc. O carro que a família vai para a missa é um carro legal, vai ficar parado, estacionado perto da porta da igreja. É um carro ruim, o cara vai ter vergonha, vai parar 2 quarteirão antes e a gente vai ter que ficar caminhando, né, até a missa. E você vai lá, a missa inteira era um evento de comparação. Durante a missa, principalmente na hora do sermão. Na hora do sermão, a gente tinha um padre lá que era italiano e tal, e o sistema de som da igreja era terrível. Então parecia o quadrinho do Peanuts, né? Que o padre ficava e você não e o padre gostava de falar, ficava 20 minutos aquele no sistema de som e as pessoas olhando uma para as outras. Aproveitando para comparar. Olha, você viu fulano? Olha lá, olha, o que será que aconteceu? Eu sabia que era rádio fofoca, né? Onde você ouvia os cochichos. Você ouvia mais os cochichos. Desculpa, tá, dona Clarice, caso a senhora esteja escutando, minha sogra. Você ouvia mais os cochichos, né, do que passava a cestinha. Sabe a cestinha da coleta? Passava de mão em mão e você ficava olhando que nota que o cara do lado deu, que nota que o cara do lado deu, que notas que tem na cestinha, que nota que eu vou dar. Sabe assim, um constrangimento público a todo momento. Eu lembro do tamanho da nota da cestinha. E quem que ajuda na missa, quem é que canta, quem é que participa da procissão, qual que é o casal. Que era um absurdo. Uma coisa que era para ser um evento para você voltar espiritualizado e com uma mensagem de fé, era um inferno e ficar depois, voltava todo mundo de cara feia, voltava... Nossa! Né? Tá, e tu acha que hoje tá pior ou tá melhor? Não, hoje a gente só tem... A gente só ampliou, né, o escopo da comparação, a amostragem, porque antes você se amostrava com a sua comunidade, com os vizinhos. Tá, mas vamos lá, Má. Tu tá olhando disso tudo de uma distância muito segura. Porque eu vejo... Se eu olhar o teu Instagram... Olha, eu botando o Marcelo na reta aqui, tá? Meu Instagram, né, ele deve ter 15 posts. Vale a pena só olhar lá, gente. Não fui eu quem fez. Foi essa senhora que está aqui do lado. Eu botei lá para poder ter alguma coisa lá, né? Então, assim, eu não posso falar muito, porque também eu ponho muito menos, né? Sim. Mas, assim, essa semana... Eu não me sinto tão imune a isso tudo como você. Por isso que eu estou dizendo que tu está falando disso tudo de uma distância segura. Ficou um mal-estar tão grande dessas épocas de comparação. E na escola, as crianças compararam o que o pai fazia, o que o pai não fazia, a mala que você tinha, a mala que você não tinha. Mas é que, Sabe, tá, mano, isso não é uma coisa que aconteceu e não acontece mais. O que eu quero dizer é que isso não apenas é uma necessidade humana, como isso só se agravou com o tempo de hoje. Eu tenho uma teoria que não tem nada a ver com a parte psicológica e eu quero saber se tu me corrobora isso ou não, tá? Que eu acho que tem a ver com uma questão mais econômica. Da onde eu vim, aí pensando também nas minhminhas experiências lá no interior do estado, em Alegrete, o que eu dizia sempre que era muito interessante? A própria Praça Getúlio Vargas, vamos ganhar um hater alegretense. É com muito amor que eu conto isso, tá? Eu adoro lembrar dessas coisas e tenho um carinho enorme por Alegrete. Mas o que era a nossa vida na minha infância? A Praça Getúlio Vargas já era uma grande definição de status social. Então, tu tinha um lado da praça para as famílias, com a pracinha, que ficava bem na frente da igreja. Então, ali eram os casais com os filhos pequenos. Tu tinha logo na esquina seguinte o lugar das pessoas ricas, dos fazendeiros, que chegavam com suas caminhonetes. Com a chave do carro era um brinco de vaca.
Então, para mostrar, ó, eu tenho vaca, né? Então, e aqueles caminhonetões na frente do grande clube lá do cassino da cidade. Então, se tu não era muita coisa, tu nem passava ali na frente, né? Porque não era pro teu bico passar ali. Tu tinha o outro lado, um lado da prefeitura, que muito pouca gente ficava. Eu, pelo menos, ali gostava porque tinha uma banquinha de revistas que eu gostava de ficar por ali. Era um lado mais neutro, assim, da ponta. E tinha o lado dos milico, porque em Alegrete tinha 7 quartéis. E ali era meio que o lugar, de fato, das meninas que querem ver os milicos que querem ver as meninas. Era um troço meio assim. Então, sabe assim, tinha uma divisão social. E, inclusive, os mais ricos e os mais pobres. E as pessoas não se misturavam muito. Eu gosto de ver o Badim, que às vezes comenta nas coisas da colônia, né? De que gente que tu é, né? Que o pessoal pergunta na Serra. E que tinha a ver com o sobrenome. Então, tinham alguns sobrenomes sobre os quais as pessoas entendiam que viviam em uma outra atmosfera, que essas pessoas contavam coisas que fizeram no exterior, vindas na capital, que seus filhos iam estudar fora, que os vestidos de 15 anos eram pagos em sacas de arroz. Pensa, né? Só que tu tinha uma inveja dessas pessoas? Provavelmente sim. Muitos tinham. Mas isso ficava tão longe da tua realidade que isso não te, de alguma maneira, desmerecia como pessoa. Você não era daquele grupo de pessoas. Esse tal status social estava bem estabelecido. Não, e a gente rapidamente se conformava, né, Ali? Porque não havia o que fazer. Não havia o que fazer. O que teu pai te falava? As 3 histórias. Eu contei isso numa palestra essa semana. Filha, você tem 3 chances para ficar rica. E uma tu já queimou, né? Que é nascer rica. A tua segunda opção é casar com homem rico. E a terceira opção é estudar. E é o que a gente fazia. É o que a gente fazia. Então, tá, mas aí... isso era um drive para a gente tentar melhorar a nossa vida. Tá, mas onde é que eu quero chegar? A nossa mobilidade social era muito menor nessa época. Eu tô falando de anos 80, até anos 90. Então, tu até imaginava que tu podia ter um lapso de sorte, ganhar uma mega sena. Muito difícil. Nossa, e aí tu podia ficar rico. Mas também tu não tinha medo, ou um medo horrível, do ostracismo ou de ficar pobre. Porque tu pertencia a um grupo de pessoas, tu tinha uma comunidade ao qual pertencer. E as coisas podiam dar errado, mas se desse, um ajudava o outro. A tal do pedir a xícara de açúcar para a vizinha. Cansei de trocar, inclusive, prato de comida pelo muro de casa. Meu pai fazia uma lasanha e entregava para a Laurita, que ficava do lado. Falecida Laurita, que Deus a tenha. E ela fazia pão, eu sentia o cheiro de pão, dali a pouco vinha o pão da Laurita por cima do muro também. Então, as pessoas colaboravam porque elas mais ou menos se viam todas como iguais, como parte de uma mesma faixa social. Corta para 2024. Hoje tu tem uma ilusão de que daqui a pouco tu vai colocar um post correto e tu vai ganhar milhões de seguidores e um monte de dinheiro vai entrar na tua conta. Ou quem sabe tu vai descobrir a última panaceia da Bitcoin ou de qualquer coisa assim. E tu tem muito medo de perder o status que tu tem. Então, eu tenho a impressão que esta mobilidade social, essa ilusão de mobilidade é que faz essa comparação ser tão prejudicial. O que é a diferença socioeconômica dessa época da nossa infância para a época de hoje? Essa questão do ouro de tolo, ou de você despertar desejos, isso é a essência do marketing. Só que lá, ou a gente se comparava com o cara do lado, ou a gente via a celebridade que ia no programa de televisão, a gente via... Eu lembro de uma novela que o cara... Era um casal assim mais improvável, um velhinho e uma velhinha, e o velhinho tinha comprado um fax, um aparelho de fax. E toda a cena da novela, né, o velhinho perguntava, me manda um fax, né? Você já recebeu um fax? Uma propaganda, mas assim, sabe o jabazão da novela? Que, assim, a propaganda inserida sempre teve, mas botaram um fax, né, para uma personagem, se não me engano era o Ari Fontoura que fazia essa personagem. E ele, sabe, o cara que é o cara da exclusão digital falando do fax? Então isso sempre aconteceu. Só que, se tinha lá o cara lá no Alegrete que tinha o brinco de vaca lá no carro, você não ia se misturar com aquele povo. Você ia, né, para o seu povo e cada um com a sua tribo, adoado, cada um no seu quadrado.
Se você não estava contente com a sua vida, né, você conseguia uma forma de lidar com aquela situação. Mudanças que foram acontecendo. Por exemplo, eu lembro o primeiro caso de desquite na família, porque divórcio não era legalmente proibido, não era legalmente permitido. A pessoa não podia se divorciar, não era legal o divórcio no Brasil. Então, você não está satisfeito com a tua vida? Dá um jeito de resolver. Eu ia para terapia, ia não sei o que lá. Não terapia? Sei. Não, tinha terapia para casal, existia esse tipo de coisa. Mas dá um jeito. Hoje, eu posso me divorciar. Eu não tenho como comprar? Não tinha como comprar. Imagina, mas hoje 2 passos atrás, as pessoas ficarem mais de 1 ano juntas, vão comemorar. Exatamente, mas por quê? Porque não existe mais, né, aquela coisa que existia até que a morte os separe ou que o Deus uniu o homem. Não, isso acabou. Não tenho como comprar. Você tem crédito agora, você tem cartão de crédito, né? Você pode se endividar. Aí que eu acho que é o ponto e que eu queria puxar de novo para a parte econômica. Porque depois a gente volta para a psicologia de grupos para entender essa necessidade de comparação, mas eu acho que esse fator econômico faz toda a diferença também. A gente assiste muitos podcasts, pessoal, eu gosto desse tema, de como o nosso equilíbrio emocional favorece também um equilíbrio financeiro e vice-versa. De como quando a gente não tem um bom domínio do nosso material emocional, e hoje em dia é cada vez mais difícil conseguir fazer isso, você acaba de alguma maneira fazendo com que a tua vida econômica também sofra as consequências disso. Sim, e a gente, como na época, é completamente manipulável, Ada. Não, e mais, hoje a gente tem acesso a um crédito fácil, digamos assim, e você pode esconder uma vida de dívidas e de erros financeiros muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, você criava a ilusão e você ia dormir com ela e você resolvia isso no travesseiro. Você conversava com Morfeu e acordava no dia seguinte. Hoje você cria a ilusão e você tem mecanismos que são verdadeiras armadilhas que a pessoa cai nessa ilusão. Eu cansei de conversar com um aluno depois da aula me perguntando sobre Bitcoin. Eu me lembro que tu contava muito professor, isso. Bitcoin, então, não sei o quê. É um mercado de especulação, pessoas podem ganhar, podem perder dinheiro, mas não é regulamentado, claramente é utilizado por tráfico, por terrorismo. Vários países bloqueiam, né, a utilização do Bitcoin, é mecanismo de lavagem de dinheiro, etc, etc. E não há uma regulamentação. Não vá. Mas o que você vê? Você vê a celebridade que ganha no Bitcoin, você vê o podcast do cara do Bitcoin, você vê um cara que ganha dinheiro, etc. Esses casos dos influenciadores digitais, o joguinho do tigrinho que está pegando dinheiro. De joguinho e de tigrinho não tem nada, está destroçando a vida de pessoas. Lembra que a gente estava falando sobre os tais NFTs, né? os Non-Fungible Tokens, que é uma imagem criada na internet digital que é exclusiva e você pode comprar essa imagem. Aí você pega o Neymar comprando uma imagem de um macaquinho que pagou $6 milhões pela imagem do macaquinho. A Madonna tu tentou comprando... me explicar esse negócio e eu achei muito interessante. A gente vinha pra cá, gente, e o Marcelo começou a me falar dessa história de NFT. Eu não lembrava disso. Sim. E eu lembro que foi uma febre, uma época, e que você pagava um absurdo por uma imagem que supostamente só você tinha, né? E que essa imagem poderia valorizar como se fosse uma obra de arte. Isso é 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. E as pessoas investiram mais de $20 bilhões comprando essas imagens, que hoje não vale nada. Voltamos ao desejo de status. Mas o que você faz? Você pega a personalidade, você pega a Madonna, você pega o Neymar, e o Neymar está viajando, está aqui, está usando o carro lá, e as pessoas simplesmente elas compram essa ilusão, só que lá fora, lá atrás, a gente dormia com isso. Hoje as pessoas podem se endividar. Não, isso que é o cruel. E essa história do NFT me fez lembrar de um vídeo, aliás, muito boa a série. É uma série que está saindo agora, faz algumas semanas, saiu na Netflix, que é O Problema dos Três Corpos. Achei muito legal, achei muito bem feita a ficção científica. Diz que é dos mesmos autores do Game of Thrones. Gostei porque não tem nem 1/10 da violência que tinha no Game of Thrones, que, aliás, eu maratonava também, mas que era bastante pesado, era muito indigesto. E dessa vez não.
dessa vez fala de uma violência muito mais psíquica. As dificuldades que nós temos de lidar com a própria realidade, né? E com as realidades paralelas que a gente cria. Muito legal a série. Mas lá pelas tantas, é isso que eu quero comparar, o pessoal fica sabendo que os ETs estão por vir, né? Não vou dar spoiler, mas fica evidente, acontecem eventos que toda a humanidade consegue ver no céu, e isso fica evidente que os ETs estão chegando. Ato contínuo, o que começa a acontecer? Um mercado paralelo de venda de estrelas. Sim, você ouviu bem. E aí os milionários e bilionários do mundo passam a comprar estrelas. Tipo assim, sabe? Tipo NFT. Sim. E aí tem na série, eu só vou contar até aí, alguém que compra uma estrela por 19 milhões de, sei lá se pounds, né? Libras esterlinas. O que é absurdamente absurdo. Ninguém pode ser dono de uma estrela. O próprio mercado do luxo, ele existe para esse efeito de comparação. A mansão do jogador de futebol, né? As obras de arte, elas servem para essa coisa de eu compro por alguns milhões e eu espero vender por alguns milhões X plus mais, e aí o cara faz um leilão e uma obra do cara que foi leiloada e alguém comprou aquela obra e todas as obras do cara valorizam. Tá, mas eu não quero entrar dentro da ideia do mercado de arte, que eu entendo que tem a ver com isso, mas eu queria explorar o que faz uma pessoa, qual é esse movimento interno que faz a gente ter esse desejo tão grande de diferenciação e o que a gente está buscando nesse momento? Qual que é a dor, qual que é a humilhação que você sofreu na sua infância, que até hoje você não se curou, e você tem esse desejo de mostrar para o outro que você é melhor. Tá vendo? Eu venci na vida, olha só como eu sou bom, etc. Calma, cara. Não, o pior é que não há como tapar esse buraco. Eu sinto dizer, por isso que a gente fez essa provocação no título, porque nesse buraco não tem fundo. Enquanto a gente tentar ganhar a nossa confiança em cima de um determinado lugar, de uma determinada condição, quando eu tiver tal coisa, quando eu for tal coisa, quando me aplaudirem, quando eu ganhar milhares de curtidas, quando eu estou adiando uma percepção própria de valor. Isso não tem fundo. E é interessante, né, Ali, porque as pessoas até racionalmente podem ter acesso. Por exemplo, existe um mercado de curtidas na internet. Existe quem quiser pagar? Quem quiser pagar por curtida, quem quiser pagar por comentário, existe esse mercado na internet. Então você sabe que vai ter gente nos mandando mensagem como? Não sei, procura gente. Procura a internet que olha tá o tamanho lá. Da nossa audiência, tu descobre que a gente não sabe. Procura a internet que está lá, né? Nesses casos policiais agora, de influencers que estão sendo presos, etc., isso foi completamente exposto, tudo isso que está por trás. Mas mesmo tendo acesso a essa informação, a nossa mente é seletiva. Não, isso daqui eu não vou prestar atenção. Eu vou prestar... Mesmo porque, Ali, vamos lá. Né? A exposição na rede social, ela está acessível a todo mundo. Se eu não confio nas minhas competências, se eu não desenvolvo formas, né, de realmente me desenvolver, me estabelecer e me posicionar, digamos assim, na vida real, e a vida virtual ela está tão acessível, você vai me tirar essa vida virtual, o que vai me sobrar? Então, claro. Não, eu vou agarrar isso daqui com unhas e dentes. Então, você não vai tirar a minha vida virtual, porque a minha vida virtual é o que me traz alívio, é o que me traz uma compensação para um mundo real que eu olho para ele e não estou feliz comigo mesmo. E você sempre, por mais que eu saiba que isso daqui é uma ilusão, é igual você falar para o camarada que ele é alcoólatra. Olha, para de beber, não vai resolver seu problema. Ele sabe disso. Né? Nos breves momentos de lucidez, ou nos breves momentos que chega o boleto, né, e o cara tem que pagar o boleto, de onde vai sair o dinheiro para pagar o boleto, eu não vou pagar o boleto, assim que essa onda vai, e ele consegue o dinheiro, ele decide ficar inadimplente, e a quantidade de famílias inadimplentes que a gente tem, né, só cresce, o tamanho da dívida do brasileiro só cresce, a gente só se afunda, porque o mecanismo de crédito, né, permitiu era mais viver de 50 milhões de pessoas, tinha esse número que estava... um absurdo. Né? E você vai me tirar isso?
que você me dá em troca? Não, eu não falo, comecei falando com humildade disso, porque eu tenho sim necessidade de comparação, que eu controlo, que eu regulo, que eu tento favorecer de alguma maneira o entendimento do que eu quero efetivamente me comparar. Qual é a régua de modelo que eu quero me conectar? E aí sim fica legal. E aí eu gosto até de subir a régua. Então, isso tem dado certo para nós, eu gosto disso, de pegar pessoas que eu realmente considero referências naquilo que fazem, e não porque garganteiam o que fazem. E essas pessoas, sim, eu quero aprender com elas, quero de alguma maneira... Para que você está usando a comparação? Você está usando a comparação para ter uma vida real melhor, para melhorar a sua carreira, para conseguir uma estratégia de negócio mais adequada para o teu meio de vida. Comparação, né, no mundo empresarial, a gente chama isso de benchmarking. É uma prática gerencial. E deve ser feita. O problema não é o comparar, é o que você está fazendo com essa comparação. Você está melhorando a tua vida real ou você está aumentando a distância entre a tua vida ilusória e a vida real? Você está transformando a sua vida numa visão de futuro mais próspera ou você está alucinando? Né? Então, comparar não é o problema. O que você faz com essa comparação? Perfeito. Tudo bem, eu vou trazer algumas referências para a gente poder avançar nesse entendimento, tá, Má? Vamos lá. O primeiro livro que eu me lembrei, inclusive a capa dele é muito interessante, a gente já trouxe no Areni em outros, mas que ficou muito na minha mente esse livro, é O Desejo de Status, do Alain de Botton. Tá? Esse filósofo aqui, ele traz algumas referências interessantes. Esse livro não é gostoso de ler, eu sempre anuncio para as pessoas, porque ele traz muitas referências do campo lá da realidade europeia, das obras de arte, da história deles lá, do próprio snobismo, como ele fala bastante, do mundo inglês, né? Da referência do United Kingdom e de como é que se construiu esse mundo, mas também do mundo europeu. Então, assim, ele apesar de ter essas comparações que escapam da gente, porque tem que ter muito repertório dessa realidade antiga, ele traz alguns insights muito interessantes. E eu lembro que quando eu comecei a ler, eu digo, nossa, que interessante alguém escrever sobre isso. E na contracapa ele fala que é uma obsessão contemporânea. Essa coisa de que eu quero ter um status, eu quero estar acima dos meus. E eu preciso alcançar esse lugar. Que eu entendo que conversa com duas necessidades humanas. Se a gente for pegar o Maslow, ele já nos ajuda a explicar esse negócio. Porque a gente está sempre fugindo da zona de sobrevivência, a gente quer garantir um mínimo para a nossa segurança, e isso requer um determinado status, que, aliás, muitos de nós vão procurar o resto da vida, porque é muito difícil dizer que tu tem garantias disso para o resto da vida. Então, aí as incertezas do nosso tempo, né, para nos tirar até a base da pirâmide. Mas logo em seguida, quando tu sai das primeiras duas que estão ligadas à sobrevivência, tu chega numa zona ligada aos relacionamentos e mais especificamente ao pertencimento. Então, a qual comunidade eu pertenço? Quais são as pessoas que conversam com a minha história e que eu converso com a história delas? E isso eu acho extremamente saudável. Você simplesmente abrir mão de ter com quem se comparar é abrir mão de viver uma vida em sociedade. A gente não foi feito para ser uma ilha. Ah, vou ficar eu adoado nas minhas ideias aqui e não vou conversar com ninguém. Não, quando tu conversar, tu vai comparar. Só que quando é que isso fica tóxico? Quando você, em primeiro lugar, fica vítima da inveja, e a inveja é um sentimento muito incapacitante, porque tu não apenas se sente inferior àquilo que tu deseja, como tu se ressente da alegria que o outro tem por ter. Então, tu sente raiva da alegria do outro. Esse é o tamanho da pequenez do sentimento da inveja. E o outro sentimento que é muito aniquilador, que está associado a essa comparação, é um sentimento de impotência, de incapacidade e de falta de estima. Então, eu sou o vice-treco da subcoisa, como diz o Cortella. Né? Para que vale a minha vida? Um sentimento de aniquilação, de desamparo. Então, são várias nuances que ficam bastante tóxicas e que no nosso universo de comparação, em que pessoas são fantásticas apenas porque tem lá 1000 seguidores ou porque
milhares de seguidores, né? Claro que 1000 não é nada. Hoje em dia, na contagem, tem mais essa, né? Isso é muito interessante. Se tu conseguisse, numa festinha de criança, 20 pessoas, tu era popular. Agora, se a tua curtida tiver menos de 1000, tu não é nada. Então, esse número também que a gente colocou para nós, para que a nossa vida valha a pena, para que ela ganhe um selo de, agora sim, agora você é um ser de valor. Nossa, isso é muito aniquilador. Mas sabe o que acontece? E ele falou da Inglaterra ali, né? Aí tu até falou, nós não somos uma ilha. A Inglaterra é uma ilha. Pois é. Então, o que existe lá é um excesso de exposição. Porque você... sai do grande centro. Você vê os castelos, você vê, né, as propriedades. Tem uma família real, tem o pessoal que está em torno da família real, e da família tal, e da família tal. Primeira vez que eu fui para o interior, me perguntaram de que gente que tu é para mim. Isso aí, né? que nem eu. Então, você pertence àquela família, e os bairros estão expostos, e principalmente Londres, né, tu que conhece, que já morou lá, quando você vai para o underground, quando você vai para o metrô, né? No metrô tá todo mundo lá. Por exemplo, aqui nós estamos morando em Porto Alegre. A gente vai de carro ou vai de Uber? Né? Quem pega ônibus, né, pega ônibus porque tem que viajar muito longe, porque senão ele pega um Uber que acaba ficando mais barato. Sim, sim. Então a gente não é exposto. Mas eu lembro quando eu morava em São Paulo e você pegava o metrô, e tu também já pegou o metrô lá em São Paulo, que classe social que tem no metrô, no vagão do metrô? Todas as classes sociais estão lá. Então, tá desde o adolescente que vai estudar no colégio classe A pessoa que vai trabalhar na Avenida Paulista. Que, aliás, é excelente o metrô de São Paulo, eu adoro. Então, mas você está exposto às diferenças, né? Você tem assim uma overdose, né, de exposição às diferenças. Então, você é lembrado a todo momento o quão diferente você é. Agora, por exemplo, tem gente que mora lá numa cidade no interior. E que eu acho que em São Paulo faz muito bem, hein, Má? Fazendo uma análise rasa aqui. Mas eu que era uma das coisas que eu adorava em São Paulo, é exatamente isso. A gente chegava numa padaria às 5:30 da manhã, tu ia ver gente de todo tipo, e todo mundo tá lá fazendo seu pãozinho chapado, e tá todo mundo numa boa. Aí a diferença é o pessoal que tá lá às 5 da manhã, tá todo mundo ali ralando. Né? Nós que ralamos. A gente aprende a viver com a diferença. Só que vamos juntar lá 30% lá de estrangeiros, né, que vêm exilados, etc. E o cara está lá no Não, agora está muito mais. Agora então, essa diferença de estrangeiros está muito maior. Então a gente é exposto a uma diferença, né, que tu falou, em São Paulo faz muito bem. Para mim fez muito bem, porque desde criança eu fui exposto a isso. Isso aí. Agora uma pessoa do interior, que vive no seu mundinho do interior, na cidade do interior. Ó, o pessoal do interior nos odiando agora. Não, você não é exposto a tantas diferenças assim. O que você vê? A casa do prefeito. Me lembro. A nossa filha, quando pequena, toda casa bonita que ela dizia, nossa, a casa do prefeito. Então, tirando a casa do prefeito, a mansão do prefeito, o pessoal falava, a casa do prefeito é a mansão do padre, porque as casas paroquiais também costumavam ser muito boas. O resto, a gente não tem uma distância social tão grande assim. Aí você pega essa pessoa e joga no meio desse caldeirão, ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para isso. E é o que está acontecendo. Os jovens estão sendo jogados para a rede social sem nenhum preparo para lidar com essa diferença. Aí a gente vai chegar no ponto comum de todo e qualquer debate sobre o quanto as redes favorecem uma comparação errada. Exato. Não, e especificamente com a geração mais jovem, cria uma ilusão de que se eu não tiver uma presença digital, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. A minha vida não existe por conta disso. É muito interessante essa inversão que existiu aí em 15, 20 anos de redes. Eu me lembro quando começou, por exemplo, lá na faculdade tinha o tal do Second Life, né? Sim. Que agora ficou muito maior, né, do que isso. Mas que na época era o Second Life. E a gente imaginava o que ia ser um mundo apocalíptico em que as pessoas teriam muito mais presença no mundo digital do que no mundo real. A gente nunca poderia imaginar o que a gente está vivendo hoje. Em que as nossas vidas elas vão a rodo com relação ao digital. E se alguém está ouvindo a gente assim, nossa, que loucura esse episódio do Ali da Ali do Má,
Porque eles sempre falam do campo empresarial. Gente, nós estamos falando de pessoas também que estão no campo empresarial. Então, se a gente pegar uma rede como o LinkedIn, ela está muito mais parecida com o Instagram do que ela foi 5, 6 anos atrás. As pessoas estão fazendo suas lives ali, as pessoas estão fazendo seus posts motivacionais ali, as pessoas estão criando a sua rede de curtidas ali. Uhum. Eu lembro uma vez também, há uns 10 anos talvez, que eu fiz uma palestra para a Feira do Empreendedor, que acontece todo ano, lá no centro da cidade. E eu me lembro que era para justamente aqueles jovens que estavam decidindo ainda que faculdade fazer e tal, e a gente tinha as faculdades ali do Senac. E eu nunca vou esquecer, era meia dúzia de gato pingado na minha palestra, e uma menina que estava ali, dos seus 18 anos, comentou do que estava acontecendo, não, 17 talvez, estava finalizando o ensino médio. E ela comentou que estava acontecendo uma espécie de clube, os clubes de curtidas. Então, que as meninas se encontravam ali do grupo dela e diziam, tá, eu já postei a foto, tu curtiu? Tipo assim, né? Porque tinha que garantir um mínimo de curtidas para continuar, sei lá, enfim, se colocar. Nós estamos fazendo isso no mundo dos adultos também. Uhum. A gente está fazendo o clube das curtidas, o clube dos comentários, o clube dos compartilhamentos. Uhum. E aí o mais recente deles agora é o clube do influenciador de pensamento. Então, eu essa semana conquistei, a que passou, um top voice de inteligência emocional, porque eu adoro escrever, acho melhor escrever do que falar no vídeo, e conquistei o tal do top voice. Só que pode ser que eu tenha me enfiado numa baita enrascada. Porque agora o que vai acontecer? Eu vou provavelmente ganhar um emprego não remunerado no LinkedIn de comentar coisas. De alimentar a inteligência artificial da Microsoft. Exatamente. E talvez num belo dia, eu vou acordar de manhã e não vou estar lá mais no top voice da inteligência emocional. E eu espero que se esse dia chegar, e talvez chegue, isso não vai fazer a menor diferença para mim. Como muito pouca diferença fez ter conquistado. Até agora. Uhum. Mas o que eu fico impressionada é como a gente está criando esses selos, seja pelo número das curtidas, seja pelos compartilhamentos, seja pelas conquistas e as listas de conquistas. E esse buraco não tem fim. Uhum. Então, precisamos dar um passo atrás. Agora você vê, o que torna o LinkedIn ainda respirável, né? A proposta é fantástica, né? LinkedIn, você está conectado, né? Você está ligado no que está acontecendo. Tá ligado? Não, tô conectado aqui. Nossa, eu nunca tinha me dado conta disso, mano. Acabei de me dar conta que o nome LinkedIn tem a ver com isso. Não, eu tô conectado. Aí, galera. Chegou, Então você se conecta ao que está acontecendo no mundo empresarial. Quais são as oportunidades, que empresas estão contratando, que cursos estão sendo oferecidos, né? Tanto é que tem gente que, estou aberto a trabalhar, estou contratando. Você promove essa conexão. Só que o LinkedIn ele tem alguns mecanismos que aterra a pessoa. Você pode postar o que você quiser. A rede lá, o feed, né? Se você quer postar no LinkedIn o café da manhã que você tomou e virar um Instagram, você posta. Só que ele tem lá um perfil... De pessoas, Ed. Vem cá, onde é que você trabalhou? Qual que é o teu currículo? Onde você estudou? O que você fez? Que competência que você fez? Ele tem ali âncoras, né, para não deixar a pessoa se desconectar ao mundo real, que acaba servindo como moderador e acaba afastando, nem sempre, aquele perfil, né, que está ali só vivendo de ilusão. Você encontra, né? Outro dia eu estava até comentando um camarada que eu vi lá, porque ele não tem assim uma verificação. Né? É igual a plataforma Lattes. A plataforma Lattes aceita qualquer coisa. Se você quiser ela falar lá que você tem diploma de não sei das quantas na universidade e tal, você não precisa enviar cópia do diploma para provar que você põe e faz. A gente teve até casos, né, de denúncias, enfim, né, de erros, né, de informação na plataforma Lattes. O LinkedIn também. O LinkedIn não vai confirmar, não vai exigir uma carta na tua carteira de trabalho. Você realmente trabalhou nessa empresa, você fez o que fez, mas fica mais difícil, fica mais constrangedor. E você coloca pessoas ali e fala, opa, peraí, eu vou estar sendo exposto.
Tem os caras que viajam, tem os caras que inventam a sopa de letrinha, fala que um curso online virou um estágio em Harvard, né? Assim, gente para fazer... Eu vi uns posts impulsionados também, agora que a nova moda é como virar conselheiro de empresa. Né? Tá, você vai ganhar Era consultor, mentor, agora é conselheiro, né? Tem para tudo, né? Como toda rede social, mas ele tem esses mecanismos de ancoragem. E é isso que a gente precisa, Ali. A gente precisa... Tudo bem você olhar nas redes sociais. Tudo bem você... Mas ancora. Né? Perfeito, gostei. Como é que você se ancora? Né? Como é que você faz a moderação entre o virtual e o real? Isso. É essa ancoragem que a gente precisa desenvolver. Amei, Má. E nessa direção, vamos colocar algumas possibilidades de solução, então. Opa, as forças de caráter. Isso, então eu pensando nesse meio desespero ou obsessão, como chamou o Alain de Botton moderno, de ficar o tempo inteiro se comparando, eu trouxe aqui algumas virtudes humanas que eu acho que podem nos ajudar a não sermos presos, não sermos vítimas desses sentimentos tão aflitivos que a comparação excessiva pode nos gerar, tá? E esse livro eu sempre recomendo, tá? O Poder das Forças de Caráter. A gente trabalha muito com as forças na nossa mentoria de inteligência emocional e sempre que possível eu coloco elas à disposição, porque são ferramentas assim que estão disponíveis para todo mundo, né? Então vamos lá. Então eles falam nas 24 forças de caráter, mas das 24, não vou ler todas aqui, alguns agrupamentos nos ajudam mais a lidar com isso tudo. Qualquer força dessas que eu pegar pode ajudar, mas eu achei que 3 agrupamentos nos ajudam muito. Um deles é a humanidade, então esse sentimento de sermos aquilo que a gente sente na padaria de São Paulo, tá? Não interessa se teu pãozinho na chapa tem ou não tem manteiga, a gente tá junto, porque a gente tá aqui indo pro trabalho. E que são aquelas coisas em comum que não têm um lastro financeiro e que criam uma conexão com as pessoas. Sim. Ter filhos da mesma idade, ter centros de interesse no teu sistema de valores que seja comum e compartilhável, ter gosto por pets. Olha como tu te aproxima das criaturas lá no parque quando o teu cachorro vai lá e gosta do cachorro de uma pessoa estranha que está passando, né? Então, essa possibilidade de se conectar com algo que é semelhante a você no outro, sempre te tira um pouco dessa pressão da comparação. São várias aqui em torno do eixo da humanidade. O segundo eixo que eu acho que nos ajuda bastante é o eixo da moderação. Então, devagar, a gente não vai obter o super sucesso, eu não vou virar estrela de Hollywood porque, né, tal coisa. Eu vou fazer aquela plástica e agora as pessoas vão me amar. Não vão. Você vai gastar um monte de dinheiro, pode dar errado e cuida desse profissional que tu tá pegando. Então, esses atalhos rápidos... O pensamento mágico, a ideia de que eu vou conseguir... O segredo. Num grande golpe de sorte eu vou conseguir. Agora o universo me ouviu. Agora eu aprendi a... Como é que eles chamam? Manifestar. Agora vai dar certo. Então, esse tipo de pensamento, você foge para uma realidade mágica... E você não consegue lidar com devagar. Vamos devagar, vamos um pouquinho de cada vez. Então, dentro da virtude de moderação, tem o próprio perdão, e perdão tem a ver com auto-perdão, aquilo que eu não consegui fazer numa determinada época da minha vida. Eu vejo muitas pessoas acima dos 50 anos, se eu tivesse... Cara, isso daí é uma prisão. Se eu tivesse é uma prisão. Se tal coisa tivesse acontecido. Se feito isso, aquilo. Se eu tivesse feito essa decisão há 30 anos atrás. Cara, não. Tu não tem mais esse tempo. Tu tem que viver com o que tu tem hoje. Então, o perdão tem a ver com as pessoas que te cercaram e também com o auto-perdão, né? Tem aqui também a humildade, a prudência, toda a autorregulação emocional. Então, eu estou percebendo que eu estou indo por um caminho que não está me ajudando a obter aquele comportamento que eu preciso, aquela meta que eu preciso. Como é que eu também consigo regular isso? E não faço mais de uma coisa que me faz mal. Sim, não acaba se endividando para cair em tudo. Caramba! E as pessoas escondem isso, né? Sobre o jogo do tigrinho, eu ouvi várias coisas na semana passada, sabe? De pessoas que... Porque daí tu entra num looping, tem um determinado momento de virada na pessoa quando ela é presa por um processo aditivo.
e esse caso é um vício mesmo que a pessoa ganha, mas é um vício associado a uma busca desesperada de uma solução mágica. Então, eu perdi 1.000. Aí não, mas quem sabe se eu pegar um empréstimo de 2.000, eu recupero os 1.000. Não, agora eu já perdi 3.000. Poxa, mas se eu conseguir, numa aposta eu vi que um cara ganhou 10.000. Aí eu pago tudo e ainda ganho 7. E a pessoa vai se comprometendo em montanhas cada vez maiores até que ela vende tudo que tem e... É a falácia do jogador, né? Porque se você perdeu, você não vai perder sempre, você vai ganhar. Igual a tirar uma moeda. Uma hora vai dar cara, outra hora vai dar coroa. Então você acredita que perdi. Não, quanto maior a minha perda, maior é o ganho que vai estar lá na frente. Porque dado um número X de jogadas de moeda para cima, metade vai ser cara, metade vai ser coroa. Mas isso ainda se fosse honesto o troço. Então, né? por isso que é uma falácia. Né? Porque existe um algoritmo e os eventos são independentes. O próximo evento, se não houvesse uma sacanagem do algoritmo, mesmo que fosse estatística, o próximo evento, né, não depende do evento anterior. Você precisaria atirar muitas moedas para cima para o quê? Empatar. Nem ganhar, nem perder. Então, se o coroa é o dinheiro que eu ganhei e a cara é o dinheiro que eu perdi, depois de muito tempo jogando cara e coroa no ambiente não viciado, você não vai ter ganho nada, você não vai ter perdido nada. Então é uma falácia, é a falácia do jogador. Mas o problema é que nesse raciocínio a pessoa fica só tentando recuperar o que ela já perdeu e só perde mais. Porque aí tem um algoritmo e tem um ambiente viesado. E o que é muito triste é que o próximo passo da pessoa endividada nisso, ela passa a ter muita vergonha. Muita culpa. Então, isso vai destruindo as relações familiares, a própria possibilidade da pessoa ser viável no trabalho, enfim, tá. Então, a moderação aqui entra como uma luva. E a terceira grande agrupamento de virtudes é da transcendência. Porque eu acho muito interessante que transcendência é esse desejo que nós temos e que eu acho extremamente bacana isso na espécie humana, de que a gente quer mais do que o nosso dia a dia. A música aquela do Titãs, né? Bebida é água, comida é pasto, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, a gente não quer só o bastantão. A gente quer aquela vida uau, né? A gente quer ser essa pessoa uau. Tudo bem. Só que a tua experiência sensorial não é a melhor maneira de você acessar isso. No sentido de que não é pelos prazeres, não é pela comida fantástica, pelo lugar fantástico, pela curtida, porque isso tudo são prazeres, muito até do ego da gente. O que realmente vai ser satisfatório? Forças que são além disso. Então, ele traz aqui algumas virtudes que a gente tem. A apreciação da beleza, por exemplo. Tanta coisa legal que a gente consegue ver nas redes nesse sentido. Há um tempo atrás, eu segui uns sites de artesanato e de pintura. E de vez em quando eu fico vendo os caras fazendo quadros de aquarela, que sonho meu é aprender a fazer aquarela, né? A gente até tem lá as coisas de aquarela. Sabe assim, não aparece o rosto daquela pessoa. Aparece a construção dela de um quadro de arte. E isso é uma coisa legal. Você não vai sair dali invejando a pessoa porque ela fez uma flor fantástica em 30 segundos. Tu vai, de fato, levar aquilo de uma maneira boa para ti, né? Gratidão, óbvio. Isso aqui todo mundo deve ter esperado a gente dizer isso em algum momento. Isso é um clichê da internet. Não deseje o que você não tem. Aceite, goste, ame o que você tem. Isso é a gratidão, né? Valorizar aquilo que já é teu. E depois tem esperança, o humor e a própria espiritualidade, que é encontrar um significado maior na tua vida. É interessante, né? O pessoal fala assim... que as pessoas que ficam em torno desses ouros e tolos aí, na verdade, não amadureceram. Se você for pensar, o que é a fruta que amadurece? A fruta que amadurece, ela está quase caindo do pé, né? Ela vai para o chão, ela vai apodrecer, ela vai plantar alguma coisa no solo, ela vai virar semente. Né? Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai se dando conta da finitude da vida, porque a gente está quase caindo do pé,
Né? E aí todas essas coisas que a gente achava assim tão importantes, elas simplesmente perdem o valor porque a gente se dá conta do que realmente é importante em função da finitude da vida. Isso. E aí, por isso que falar assim, ó, o que você vai plantar, né? O que você vai deixar? Qual é a semente que você vai levar adiante? Então, o teu filho, né? O escrever um livro, o plantar uma árvore, né? O cuidar da natureza, o criar um ambiente para as próximas frutas que virão. O que você está deixando? Né? São as perguntas, né, de quem se dá conta do amadurecimento e da finitude da vida. Enquanto isso, a gente está sonhando acordado. Né? E essas pessoas, né, que ficaram em torno desses devaneios, né, se tem assim o despertar do opa, olha só o que eu fiz na minha vida, que é a crise dos 40, a crise dos 30, etc. A crise vai ser tão pior, né, quanto mais tempo você levar para cair a ficha e amadurecer e o que realmente importa na sua vida. E eu acho que esses desconfortos existenciais, que lá na época do Jung ele falava que era 35 anos e que depois as pessoas disseram que passou para 25 anos, eu acho que eles vão nos visitar de vez em quando. Sim, de tempos em tempos. Em tempos vai dar uma voltinha na quadra e vai vir. É porque lá atrás a expectativa de vida era bem menor. Era bem menor. Hoje e porque a gente daqui a pouco, no meio de uma passeada na internet, a gente escuta alguma coisa e aquilo mexe com a nossa percepção do que é o nosso mundo, do que tem valor, do que não tem. E tá tudo certo. Eu não acho que a gente vai chegar numa grande definição de sentido da vida. Mas olha só que interessante. O Jung falava que a crise era dos 35. Teu doutorado, qual que era a esperança média, a expectativa média de vida no início do século passado? 40 e poucos 40 anos. É. Então só tinha dado tempo de ter uma crise dessas. Era quando a pessoa amadurecia. E quando já estava na curva da boa Ela esperança, tá na como curva, a gente dizia. Opa, eu tô quase caindo do pé. Né? O que eu fiz na minha vida? Hoje, qual que é a expectativa média de vida? 80 anos. Então você vai ter tempo de passar por crises, né, por mais tempo na sua vida. Que bom que, ao passar pela primeira crise, né, você chacoalhe, né, as estruturas e fala, não, agora eu vou me ajeitar. Mas, infelizmente, tem gente que tapeia a crise. Mas né? é por isso que a gente fala que uma das grandes competências, agora puxando um pouquinho para o nosso mundo empresarial, a gente está desenhando aí um processo de... um programa de desenvolvimento de líderes, que essa semana a gente vai lançar, né, com as empresas. Uma das competências que veio do fórum do Future of Jobs, né, dessa coisa do que vai ser uma competência de empregabilidade indo até 2027, como é o horizonte deles, uma delas é o Forever Learning. É o estar sempre curioso e disposto a aprender. Então, se existe uma coisa boa que se pode dizer da comparação, é essa possibilidade de ser curioso. Mas cuidado que a curiosidade matou o gato, né? A história também é aquela. Então, mas ou por seja, isso se a tu moderação, né? Por isso a moderação. E por isso você... para quê? Isso. Essa certa utilidade que a gente dá para as informações que a gente consome. Porque antigamente, e agora não muito, muito antigamente, a gente consumia informação por um motivo muito mais de alívio, de uma sensação de ok, o mundo continua, né? Eu sou das pessoas que gostam de acordar de manhã, ouvir rádio. Olha, antiguidade, né? Mas depois eu fui substituindo pelo jornal da TV. Eu gosto de ouvir as notícias, de saber o que está acontecendo. Lá pelas tantas começam umas tragédias muito grandes, começam umas notícias de polícia, começam... Tá, vou desligar, né? Então eu já também não curto muito aquela coisa de fato consumir coisas muito aflitivas. Mas saber o que está acontecendo é saudável. Saber qual é a sociedade que tu vive, qual é a cidade que tu está, quem é a pessoa que tu vai votar, acho legal. Mas então, se não deixando de viver na vida real. Esse é o ponto. O que é o entretenimento? Né? O que é o entreter? Você tem os teres. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo almoço, eu estou pegando minha filha. Entreteres, deixa eu dar uma relaxada. O problema é que o entreter, né, o entretenimento, está ficando maior
do que os teres. Né? Do que a vida real. Então, cuidado com esse balanço. E fica a dica, e eu tenho usado também, primeiro, eu tirei as redes diretamente do meu celular, da parte que eu mais acesso, porque a gente mexe nele e vai direto na rede. Passa a ser um movimento do dedão já, não é nem... Já nem é mais um movimento que todo o teu cérebro participa. Então, eu deixei com menor acesso. E uma outra coisa que ajuda a gente a meio que se regular é ter uma noção de quantas horas efetivamente tu está nas redes. E aí tem os celulares para isso. Né? Os celulares todos têm agora isso. Quanto tempo eu estou fazendo essa comparação? E essa comparação é uma coisa que eu uso para o meu trabalho? Ou eu terminei de fazer a minha sessão de comparação e, nossa senhora, minha vida não vale nada? Né? O que eu estou fazendo com essas informações, que é o que a gente está dizendo aqui? E aqui tem uma última dica, Má, desse cara aqui que também eu gosto. A gente pegou coisas completamente aleatórias, né, para comentar sobre a comparação, mas eu acho que a gente quis trazer o mal-estar que isso causa na gente e como a gente pode transformar isso numa coisa boa. Essa foi toda a intenção nossa aqui. Esse livro é um livro de comunicação não violenta, a gente sempre recomenda ele, eu acho melhor do que o do Rosimer, porque ele traduz melhor o Rosimer, que é o Thomas Danzenburg, como se relacionar bem usando a comunicação não violenta. E como vocês podem ver, a gente está comentando aqui a maneira como a gente se comunica. Isso também vai ajudar a gente a filtrar e criar mecanismos de comparação que combinem mais com o que a gente realmente quer transmitir para as pessoas. Porque no final das contas, o que a gente tem que se perguntar é o que eu quero transmitir para o mundo? E o que eu preciso trazer para mim para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais produtiva, para ser uma pessoa mais feliz. Eu vi uma coisa que acho que foi a Reese, eu nunca sei dizer o sobrenome daquela atriz, aquela do Legalmente Loira, o pessoal sabe de quem eu tô falando. Ela fez um post que eu achei muito legal. Ela disse que aprendeu com a mãe dela que a felicidade é um presente que a gente se dá. É algo que, a cada situação que a tua vida te traz, tu pode escolher ver isso de uma maneira um pouco mais positiva, tirar um aprendizado disso, e que a felicidade é um presente que você se dá. E eu acho que esse é o ponto. Você também está comprometido em ser uma pessoa mais feliz. E se comprometer também em não despertar inveja alheia. Ah, né? Perfeito. Para que fazer isso? Então, essa vai ser mais difícil do povo cumprir. Não. Você está lá de férias, etc. Vai postar. Uma coisa é você guardar uma imagem para você ter nas memórias, no álbum de família. Né? Outra coisa, o coquetel perfeito, a vista perfeita, não sei o que lá perfeito. Para quê? Vai ter muita gente fazendo isso ainda, isso vai demorar muitos anos para a gente parar simplesmente para apreciar nossos drinks sem botar eles em direção ao pôr do sol. E simplesmente comer, né? E simplesmente comer, vai ser mais difícil isso. Então, esse capítulo aqui é o capítulo 6, ele diz assim, trocar informações e compartilhar nossos valores. Então, isso eu achei muito legal. Então, vamos lá, o drink no pôr do sol, por si só, é fútil. Mas será que ali naquele pôr do sol eu tenho uma coisa que eu quero transmitir? Será que eu estou conseguindo colocar, além de, olha só, eu tenho dinheiro para comprar esse drink e estar nesse lugar, o que mais eu quero transmitir? Então, em primeiro lugar, a tua conexão com os teus valores. Se você se sentir melhor, tranquilo, não tenho nada contra botar o drink no pôr do sol. Mas se aquilo ali apenas te dá uma sensação de, e aí, quantas pessoas curtiram o meu drink no pôr do sol? Meu Deus, né? Esse que é o problema, a regulação social. Quer ver, pega um ambiente de academia. Né? Tu frequenta academia também, como eu frequento. A gente vai lá na academia para fazer exercício. Não está falando da academia de intelectual, né? Academia musculação, fitness, ginástica. Isso, né? ginástica. Então, tem os domingueiros, né, que vão lá na academia e se vestem com aparatos, com faixa, e fazem barulho, né? E você vê ali o que o cara está fazendo aí, né? Fazendo exercício errado. Sabe esses memes de academia? Então, é o cara que está postando o drink ao pôr do sol. O cara está se achando, né? E tem gente que vai na academia para tirar selfie, né? Que está com do peso, etc. Mas você vê a pessoa tá se lesionando, a pessoa está incomodando, a pessoa fica
10 minutos descansando parado no aparelho e 10 segundos, né, fazendo exercício completamente errado, os drinks ao pôr do sol. Só que aí o que acontece? Né? Um cara que veio postar um drink ao pôr do sol na academia, ele não vai suportar ficar lá. Porque ele vai ser um incômodo tão grande, ele vai pagar assim, um mico tão grande, que ele vai ver nos olhos de quem realmente está querendo frequentar a academia, opa, eu não estou aqui. Tem até esquete de humor sobre isso. Né? Cara, tu quer pagar a academia para usar ou só para fazer umas fotos no Instagram? Então, o plano da academia é só para postar foto ou para usar? Tanto é que tem gente que vai lá, paga o plano e não volta mais. Por quê? Porque pensa que vai postar um drink ao pôr do sol e morre de vergonha e vai embora. Então, esse cara, ele vem uma vez, 2 vezes, ele não vem mais. Que a realidade está competindo com ele. A realidade está competindo. Então, o cara, ele vai lá, ele vai pegar um peso lá de 5 quilos e vai fazer alguma coisa. Aí, do lado dele, tem um cara que vai pegar um peso de 50 quilos e vai fazer a mesma coisa. Ele olha, ele vai embora, né? O ambiente expulsa ele, né? E tanto é que a gente vai na academia, a gente vê lá senhores e senhoras de idade, é a maior parte do público, né? Todo mundo preocupado com bem-estar, saúde e longevidade, realmente fazendo exercício sem afetação. Esse pessoal da afetação, eles sobrevivem ali em alguns períodos da academia, mas períodos muito pouco. O cara vai lá, tira uma foto e vai embora, né? O cara que posta o drink ao pôr do sol não tem essa exposição à realidade. Vai ter um monte de gente postando o drink ao pôr do sol e nos mandando. Pode marcar a conexão e aí no teu drink ao pôr do sol, tá? A gente analisa depois quanto Drinks ao pôr do sol. A nova trend, né? Nova trend. Tá, mas então assim, e a última parte disso aqui, eu achei muito legal, endereça uma expressão em inglês que é o tal do people pleaser, Eu adoro essa expressão, que, traduzindo para nós aqui, é aquela pessoa que quer satisfazer o outro, que quer o tempo... Não saiu bem a minha tradução, mas assim, é o cara bonzinho, né? É o cara que Deus o livre de dizer não, que quer postar como uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa evoluída. Tem tanto o cara que fica chato, né? E, porque ele postou, eu vou comentar, senão vai ficar chato, ele vai ficar magoado se não postei. Tem o cara que é o puxa-saco. Nossa né? Tem o cara que é o capacho, tem vários graus, né, de people pleasing aí, né? Exato. E o people pleaser, ele, na verdade, ele é um amedrontado também por essa tal expectativa do outro que ele acredita que realmente existe e que controla ele. Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer é: o teu movimento é você que está colocando ou é as expectativas que você imagina que os outros têm? Porque você que está imaginando que as pessoas têm essas expectativas para você. E que você quer atender essa expectativa. Quem é que está no comando desse teu comportamento? Né? É esse olhar imaginário? Eu lembro do Rei Julian, né? Deep and profound things from inside my head. Lembra tá dentro da tua cabeça isso daí, né? Só tu que acha que vai fazer alguma diferença, né? Então, essa necessidade de parecer bom na fita, muitas vezes leva a gente a ser hipócrita, ser uma pessoa... Sem noção. Porque o Rei Julian. O Rei Julian. É o sem noção. Aliás, esse people pleaser não é o Rei Julian, é o Maurice, né? Que é o súdito, né, do Rei Julian. E aquele outro bichinho, que é o Morty, né, que está sempre se lascando, né? E tu vê, se existe uma relação aqui de antagonismo, e aqui eu já estou viajando, psicanalizando, isso quem sabe vale um outro episódio, se pudesse apostar, eu diria que o cara que é people pleaser é esse que vai amar ir lá e ver uma treta na internet. E ver uma cadeirada. E ver... Porque ele conseguiu fazer o que eu queria. Porque, claro, não estou dizendo que a gente tenha qualquer direito de fazer isso, de fazer uma agressão, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente dizer com verdade o que a gente quer dizer é muito mais legal do que você tentar criar um padrão, um status evoluído e ficar sofrendo com as expectativas do resto do mundo. Sim. A base da pirâmide alimentar da rede social é aquele cara que ele vê o post, e ele vai ver nos comentários o que estão comentando para ele comentar na mesma linha. Que Deus o livre ele ser autêntico e colocar o que ele pensa. Né? Então, essa é a base da pirâmide. Né? É o cara que vai fazer conforme o que estão sendo comentado. Deixa eu ver os comentários. O que está mais votado aqui? O que está mais votado? Isso Esse mesmo. mesmo. Né? Ufa, né? Não é isso. Deixa eu mudar. Vou fazer um comentário alinhado ao que está sendo mais comentado. Ou eu vou curtir o comentário que tem mais curtidas.
Ou a base da seja, cadeia. finalizando aqui a nossa conversa, mas eu imagino que a gente já está quase no fim, já passou do tempo, ó. Era comentar o seguinte, que a gente precisa, como sempre eu chego nessa conclusão, nós precisamos de mais realidade para confrontar a vida virtual, Moderação. a mente virtual e a comparação virtual. A mesma tua comparação da missa, que tu começou comentando lá, ela era mais real. A gente tinha noção dessa comparação. E era só domingo de manhã, ufa. Ufa, né? Voltava para casa e seguia a vida como dantes, Sim. né? Agora, isso está nos habitando. Esse olhar do esperado, do que precisa ser, do que é o mais bacana, isso está habitando o nosso interno. Isso eu acho muito tóxico. Então, acho que o que precisamos garantir é conexões reais, ainda que alimentadas por interações virtuais. Então, vamos lá. Limitar a exposição, moderação, né? Aterramento com a realidade e comparar-se para quê? A quem serve esse grau da comparação? Se possível, criando conexões reais, que eu digo, com valores compartilháveis, com valores que você realmente conversam com você. Sim. O melhor não está nos comentários, o melhor está na vida real. Isso aí, show de bola. Então, muito obrigada por você que nos ouviu. Comenta, a gente quer ouvir teu comentário, né? A gente quer saber o que tu achou desse Areneiê. E se gostou, compartilha, aperta no sininho. A gente vai estar sempre aqui conversando sobre as arenas da vida. Isso aí. Até o próximo abraço. episódio. Até o próximo.